Graças a paz, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É com muita alegria, com muito prazer no coração que nós estamos começando mais um culto da Igreja Evangélica Nova Aliança. Obrigado pela tua companhia, obrigado por estar nos assistindo, obrigado por estar conosco nesse tempo. São tempos onde Deus tem falado poderosamente com a igreja. Eu creio que Deus tem falado com você. E para dar início a esse culto, eu quero ler um texto que está lá em Atos, capítulo 7. A partir do verso 54, onde fala um pouco sobre Estevão, diz assim: ouvindo isto, ficaram furiosos e rasgaram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia. Nós encontramos aqui o relato de um dos primeiros mártires da igreja, Estevão, que foi acusado de estar contra os mestres da lei. É tanto quando ele foi chamado para ser questionado, o texto lá de Atos 6, versículo 15, na versão NVI, diz assim: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de anjo. Estevão era um homem de Deus, e quando ele foi acusado, ele foi chamado a ser questionado por aquilo que ele estava afirmando. E aí, diante dos mestres da lei, ele faz um discurso onde ele busca desde Abraão, passando por Moisés, chega a Davi e chega até Jesus. E aí, no momento em que ele fala de tudo isso, ele é apedrejado, ele é lançado. E quando ele está sendo apedrejado, quando ele está sendo ultrajado, ele olha para os céus e vê a pessoa de Jesus, ele vê Cristo ao lado de Deus. Então, irmãos, e essa é uma convicção que nós precisamos ter nesse tempo, que em meio à luta, em meio à dificuldade, Estevão estava sendo apedrejado, mesmo assim ele não deixou de buscar Deus, mesmo assim ele não deixou de ver Deus. Então, não é por causa do problema, não é por causa de uma situação difícil que nós vamos deixar de ver Deus, mas nós precisamos sim buscar ver Deus em tudo. Então eu creio que nesse momento, eu creio que Deus está falando poderosamente com você. Eu creio que Deus tem falado com você nesse tempo. É um tempo de nós liberarmos perdão, é um tempo de nós agradecermos a Deus, porque o texto finaliza dizendo que Estevão, ele orou pedindo para Deus não imputar aquele pecado sobre eles. Então não é um tempo de nós estarmos acusando ninguém, não é um tempo de nós estarmos condenando ninguém, porque nós não somos juízes, nós não estamos aqui para julgar e nem ser juiz. Só existe um juiz, que é Deus. E se tem alguém que está fazendo algo de errado, que Deus venha tomar conta dessa pessoa, porque o nosso soldado maior, o nosso guerreiro maior, o nosso juiz maior, o nosso general é Deus, e é Ele quem batalha as nossas batalhas. Então que nesse momento, se você está passando por luta, se você está passando por aflição, se você está sendo perseguido ou você acha que está sendo perseguido, entregue a tua vida para Deus, entregue os teus caminhos para Deus, porque o mais Ele fará. Então vamos orar nesse momento, vamos crer que Deus está trabalhando em nosso favor e Jesus está sentado à direita de Deus, Ele está intercedendo por nós. Então vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, meu Pai. Nós entregamos, Senhor Deus, o nosso ser em tuas mãos, meu Pai, e que o Senhor possa, Pai, perdoar, Pai, Senhor Deus, todo aquele, meu Pai, que tem tramado, Senhor Deus, contra o teu povo, que tem tramado contra a tua igreja, que tem tramado, Senhor Deus, contra a saúde do teu povo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir, meu Pai, com o teu juízo, meu Pai. Senhor, porque nós não somos juiz de nada, meu Pai, mas o Senhor é o justo juiz, o Senhor é fiel. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, porque nós cremos que é o Senhor quem nos guarda, nós cremos que é o Senhor quem nos protege. Pai, em nome de Jesus, fica conosco durante esse culto. Nós queremos te adorar, nós queremos celebrar o Senhor nesse momento, porque o Senhor vive e vive eternamente, e esse é o propósito de estarmos reunidos, é adorar verdadeiramente o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu aqui, Senhor Deus, você que está aí no seu lar, possa verdadeiramente adorar a Deus, e que nós possamos entregar o nosso coração a Deus. É o que eu oro em nome de Jesus, amém? Então vamos adorar, vamos louvar ao nosso Senhor e nosso Salvador, amém?
queimar nessa noite por Ti, Senhor. Onde quer que você esteja, nós queremos queimar por Ti, Deus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho, Senhor. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 queimar, deixa 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 queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, Senhor. Em meio a essa luta que teu nome possa ser engrandecido. Em meio a essa luta que teu nome possa ser exaltado, Senhor. Sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabemos que o Senhor é médico dos médicos. Muitos querem, te adoramos, Senhor. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Muitos querem suas
Graças a Paz, povo de Deus. Mais uma vez quero agradecer pela tua presença, é um prazer ter você conosco. Você é sempre bem-vindo a estar nos assistindo, a estar compartilhando o canal da Igreja Nova Aliança Augustinópolis, e é com muita alegria que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, eu aqui, você aí na sua casa, né? Vocês acabou de ouvir um lindo louvor, né? Os nossos ministros de louvor, o Raul e o Carlinhos. Então eu creio que Deus falou poderosamente através desse louvor, então que nós possamos juntos, né, continuar adorando, que nós possamos juntos continuar louvando ao nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero, né, nesse momento fazer uma oração com você, né, para que nós possamos, né, entrar na mensagem, porque eu creio que Deus poderosamente quer falar comigo, quer falar com você. Então feche os teus olhos aí onde você está. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que o Senhor possa falar poderosamente comigo, que o Senhor possa falar poderosamente com cada um que está nos assistindo nesse momento. Senhor, toca, Senhor Deus, em nosso coração, e que nós possamos verdadeiramente, meu Pai, ser filhos, que nós possamos verdadeiramente ser discípulos do Senhor. Pai, nos abençoa nesse momento, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Meus irmãos, eu quero ler um texto com você, algo que Deus falou no meu coração. Eu quero ler o texto que está lá. É muito conhecido esse texto, eu sei que você já leu ele várias vezes, né? É o Salmo de número 23, Salmo de número 23, né? É um Salmo de Davi, onde fala que o Senhor é meu pastor. E se você quer colocar um título na mensagem, coloca o Senhor é meu pastor, porque esse é o que o texto diz. Olha o que fala lá em Salmos capítulo 23, a partir do verso 1, são 6 versículos, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Irmãos, eu creio que talvez o Salmo de número 23 seja um dos salmos mais conhecidos, e talvez, né, um ponto que eu acho interessante é que esse salmo, a Bíblia, muitas casas que tem uma Bíblia, ou ela está aberta no Salmo de número 23, ou ela está aberta no Salmo de número 91, ou seja, aonde você encontra uma casa que a Bíblia normalmente ela estará aberta, você vai ver ou está no Salmo 23 ou no Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo de proteção, né? Aonde diz que aquele que habita a sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, né, será protegido, será guardado, mesmo que caia 1000 à tua direita, ou seja, nada nos atingirá. E o Salmo de número 23 é um salmo de confiança, né? Aonde nós cremos que Deus, Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda, é aquele que traz aquilo que nós precisamos. Mas interessante, meus amados, é que o Salmo de número 23, é lógico que ele está após o Salmo de número 22, mas veja que foi bem colocado, porque o Salmo de número 22, né, alguns conhecem como o Salmo da Cruz. E olha o que fala lá no verso capítulo 22, né? O verso 1, que diz o quê? Meu Deus, por que me abandonastes? Né? Essa mesma frase Jesus falou quando ele estava na cruz. Ou seja, meu Deus, por que me abandonaste? Por isso que o Salmo de número 22 é o Salmo da cruz. E após o Salmo da cruz entra o quê? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, irmãos, eu só posso entrar, eu só posso me deliciar com o Salmo de número 23, com caminhar pelos pastos verdejantes, crer que Deus é o meu pastor, que Jesus é o meu pastor, e de nada terei falta se eu passar
pela cruz. Ou seja, não há salvação, não há reconciliação, não há perdão sem que eu me encontre com Jesus, sem que eu tenha um encontro com Jesus, não o Jesus que está pendurado na cruz, mas o que Jesus fala, né? Se alguém quer me seguir, vai ter que ser o quê? Vai ter que carregar a sua cruz e seguir Jesus. Então, irmão, o Salmo de número 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Deus, ele é o nosso pastor, né? O salmista Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: Deus é seu pastor, amém, correto, Deus é o nosso pastor, mas a pergunta é: você é ovelha de Deus? Porque o salmo declara, o salmista Davi, ele declara: o Senhor é o meu pastor. Mas Deus sendo nosso pastor, você é ovelha de Jesus? Deus está sendo seu pastor nesse tempo? Olha o que fala lá em João 10, a partir do verso 11 até o verso 16, diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele foi crucificado, ele mostrou para a humanidade, ele mostrou para as forças espirituais que ele estava assumindo verdadeiramente a posição de pastor das ovelhas. Ele estava assumindo verdadeiramente o papel dele de um bom pastor. Em João 10 ele diz: eu sou o bom pastor. Ele estava afirmando que ele dava a vida e ele deu a vida. Foi Jesus que deu a vida por mim, foi Jesus que deu a vida por você. Ou seja, o bom pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele deu a vida por nós. Então, somente, irmãos, com o entendimento de que Jesus é o bom pastor, de que Jesus, ele é o nosso pastor e que nós somos ovelhas do aprisco de Jesus, é que nós podemos verdadeiramente compreender o Salmo de número 23. Somente compreendendo que Jesus é o nosso pastor e que nós somos ovelhas dele, é que nós vamos viver verdadeiramente o que fala no Salmo de número 23, né? E para a gente ter uma comparação, nós precisamos analisar o que é o pastor, o que é a ovelha, qual é a função do pastor, qual é a finalidade da ovelha, qual é a função da ovelha, ou seja, qual é a função do pastor e das ovelhas. A função do pastor, a gente parar para analisar, é governar, guiar, alimentar e proteger. Governar, guiar, alimentar e proteger. Ou seja, tudo isso é a função do pastor. E eu creio que Jesus está fazendo isso comigo, está fazendo isso com você. Ou seja, Ele é o governo da nossa vida, é Ele que tem nos guiado, é Ele que tem nos sustentado, é Ele que tem nos protegido durante todo esse tempo. Ou seja, o pastor é o Jesus, o pastor é a autoridade, o pastor é a direção que nós devemos seguir, o pastor é o alvo da nossa salvação, é o nosso supridor, é o nosso protetor, é o que nos guarda. Ou seja, é Jesus que está fazendo tudo isso, é Jesus que está governando. Se Ele não está governando ainda a sua vida, Ele precisa governar a sua vida, Ele precisa guiar a sua vida, Ele precisa, e você precisa crer que Ele vai trazer o sustento, que Ele vai prover tudo que você precisa, porque, irmão, Jesus, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Quando Jesus alimentou a multidão, só existia poucos alimentos, e Jesus foi lá e trouxe o necessário. Ou seja, Jesus é capaz de trazer a existência daquilo que não existe. Ou seja, se nós somos ovelhas
desse pastor que se chama Jesus Cristo de Nazaré, não precisamos ficar desesperados, porque ele vai prover tudo aquilo que for necessário. Mas qual é a função da ovelha? Qual é a tua função? Qual é a minha função sendo ovelha? A primeira é ser guiado por esse pastor. Ou seja, eu preciso deixar o meu ser, a minha vida, o meu eu ser guiado. Ou seja, eu preciso atender às orientações, eu preciso atender à direção de Deus, eu preciso caminhar no caminho que é Jesus. Eu preciso pegar a Bíblia, esse livro, eu preciso pegar esse livro e ter ele como manual, como uma direção, como guia, porque aqui é a palavra viva, aqui é a palavra de Deus, aqui é o verbo que se fez carne, que é Jesus, e está aqui, é a palavra viva, ou seja, e ela se renova todos os dias na minha vida. Então, irmãos, eu como ovelha, eu preciso o quê? Deixar-me ser guiado. Você precisa deixar ser guiado por Deus. Você precisa obedecer o seu pastor, Jesus Cristo, mas você também precisa obedecer o seu pastor que está cuidando de você. Você precisa amar Deus. O que Jesus fala sobre o amar? Nós precisamos amar Deus sobre todas as coisas, e nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos amar Deus, que é o nosso pastor. Nós precisamos o quê? Confiar. A ovelha precisa confiar no seu pastor. A ovelha precisa confiar naquele que está guiando. Ou seja, a primeira frase do Salmo 23 fala o quê? Que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E de nada terei falta. Ou seja, o salmista está dizendo, ele é uma ovelha e ele confia no pastor que ele está seguindo. E da mesma forma deve ser eu, deve ser você. Ou seja, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Se Jesus é o nosso pastor, se Jesus é o teu pastor, o Salmo está dizendo assim: não preciso de mais nada. Se você tem Deus, se você tem Jesus como pastor, e se você considera uma ovelha de Jesus, você precisa compreender que você não precisa de mais nada. Tudo você já tem. Quem é que eu tenho, pastor? Você tem Jesus como pastor. Tudo você tem. Então, quando entregamos as nossas vidas a Jesus, irmãos, nós precisamos não somente entregar uma parte da nossa vida, mas nós precisamos entregar o nosso ser por inteiro. Nós precisamos entregar corpo, alma e espírito. Nós precisamos entregar todas as áreas da nossa vida. Área financeira, área conjugal, área espiritual, tudo nós precisamos entregar. Área familiar, tudo nós precisamos entregar para Jesus. Por quê? Porque Ele é o bom pastor, é Ele quem vai cuidar, é Ele quem vai guiar, é Ele quem vai suprir todas as nossas necessidades, né? Então, quando nós olhamos para esse texto, onde o salmista Davi diz que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, tudo que o salmista Davi estava declarando ali, que Deus era o suficiente para ele, que Deus era tudo para ele, nada mais. E, irmãos, nós encontramos um contexto de tudo isso, que mesmo em crise, que mesmo passando por dificuldade, que mesmo passando por luta, se Deus é o nosso pastor, Ele não vai deixar faltar, Ele não vai deixar o lobo te atacar, o devorador te atacar, Ele não vai deixar que nada venha sobre você. Por quê? Porque Ele é o bom pastor e você deve ser a boa ovelha. Então, a vida verdadeira que devemos viver é uma vida dedicada à obediência a esse pastor, ao Jesus Cristo, ao Senhor e Senhor. Olha o que fala lá no Salmo de número 37, verso 24. O Salmo de Davi também diz assim: ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ou seja, o mesmo Davi que confiou, que viveu uma vida de confiança a Deus, o mesmo Davi que escreveu o Salmo de número 23, que disse que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, ele mesmo declara, né? Mesmo que eu venha tropeçar, eu creio que Ele é capaz de me segurar. E ele diz ainda mais: não vi nenhum justo mendigar pão. Ou seja,
ele diz, olha, não vi ninguém sendo desamparado por Deus. Ele está dizendo, olha, o bom pastor não vai desamparar sua ovelha, o bom pastor não vai abandonar sua ovelha, o bom pastor é Jesus, não vai deixar a descendência da ovelha mendigar pão. Ou seja, se nós nos apegarmos verdadeiramente em Deus, e eu creio que esse é um tempo de nós estarmos no aprisco de Jesus, esse é um tempo de nós estarmos lá, debaixo da proteção, debaixo do cuidado do bom pastor. Então, irmãos, nós precisamos parar de ficar desesperado diante de problemas, nós precisamos parar de ficar angustiado com algumas coisas. Não, nós precisamos confiar no bom pastor. Olha o que o texto fala lá no verso 2, né, do bom pastor. O Salmo 23, verso 2, diz assim: em verdes pastagem me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele me faz repousar. E na versão Almeida diz: me faz deitar-me. Ou seja, ele me conduz a um lugar de descanso, ele me conduz a um lugar tranquilo, ele me leva ao lugar onde eu vou ter proteção, onde eu vou ter cuidado, onde ele vai cuidar de mim. Ou seja, ele nos carrega. Se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, está desesperado nesse tempo, porque eu sei, meus amados, que tem muitas pessoas desesperadas, tem muitas pessoas angustiadas com tudo isso, mas o bom pastor, ele nos faz repousar, ele nos faz deleitar-se, ele nos faz deitar em pastos verdejantes, ou seja, em lugares tranquilos. Deus, ele quer te pegar, e ele está te pegando nesse momento para que você possa descansar nele, aprender a confiar nesse bom pastor. Olha o que fala lá no Salmo 17, verso 8: protege-me com as meninas dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Aqui também é um salmo de Davi. Aqui também é um salmo de Davi. E aí, vendo só esses 3 salmos que eu acabei de ler, dá para você ter uma noção porque que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que dependia totalmente de Deus. Ele pecava, mas era um homem que confiava verdadeiramente em Deus, era um homem que depositava toda a confiança em Deus. Quando Davi pecou e ele errou, quando ele fez o censo, Deus deu 3 opções para ele, né? Ou ele caía lá nas mãos do inimigo dele, ou ele vinha sobre uma praga, ou ele ia para a mão de Deus. E Davi, irmãos, dizia assim: eu prefiro cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, por quê, irmãos? Porque Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é todo amor. Ou seja, é melhor estar hoje vivendo na dependência de Deus, é melhor estar hoje vivendo no aprisco de Deus, né, sendo cuidado pelo bom pastor. Por quê? Porque ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é perdoador, ele é galardoador. Ou seja, esse é o nosso pastor, esse é o bom pastor. Então, irmãos, a grande proteção só vem desse grande pastor, o grande cuidado só vem desse pastor. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, e eu preciso ter isso no meu coração. Você precisa ter essa frase no teu coração. Então, esse é o tempo de saber verdadeiramente quem é ovelha e quem não é ovelha. Olha o que fala lá em João 10,14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus é o bom pastor. Se eu sou uma boa ovelha e se eu sou a ovelha de Jesus, eu devo conhecer Jesus. Mas esse tempo mostrou quem é ovelha e quem não é. E se você anda desesperado, se você anda angustiado, sem saber o que fazer, com síndrome de pânico, totalmente desesperado, você precisa rever os seus conceitos de ovelha. Porque se você é ovelha de Jesus, você conhece Jesus. E se você conhece Jesus, sabe que Ele é toda proteção, sabe que Ele cuida, sabe que Ele irá trazer o sustento. Então, irmãos, nós precisamos conhecer o nosso pastor. Nós precisamos depositar a nossa confiança no nosso pastor, que é Jesus. Então, Deus, Ele precisa olhar para você e ver também confiança. Mesmo que nesse momento você não esteja confiando, mesmo que nesse momento você esteja desesperançoso, você precisa lutar contra a desesperança, você precisa lutar contra a desconfiança, e você precisa confiar em Deus, você precisa depositar a tua esperança em Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o Salmo de número 23,
É um salmo onde o salmista declara total confiança em Deus. É um salmo onde a ovelha declara total confiança em Deus. É o salmo onde a ovelha diz que não terá falta de nada. Por quê? Porque confia em Deus. Não terei falta de nada. Então, se você está tendo falta de algo, se você está se lamentando, se você está murmurando, reclamando, que está sentindo falta disso ou daquilo outro, você não é a ovelha do Salmo 23, porque a ovelha do Salmo 23 diz: de nada terei falta. Esse não é o momento de estar sentindo falta daquilo ou disso, não. Esse é o momento onde você precisa crer que todas as suas necessidades serão supridas, que o Deus, o bom pastor, está contigo, ou seja, você não vai ter falta de nada, porque aquilo que você mais deseja, aquilo que a ovelha mais precisa, está aí, que é o bom pastor. Então, a ovelha do Salmo 23 é a ovelha que aprendeu a descansar em Deus, aprendeu que esse é um tempo de repouso, que esse é um tempo de estar nos pastos verdejantes, aonde nós podemos repousar, aonde nós podemos descansar, aonde Deus nos coloca do lado de um ribeiro de águas tranquilas. Ou seja, a ovelha do Salmo 23, ela aprende a descansar em Deus, e ela está descansando em Deus. A ovelha do Salmo 23 é aquela ovelha que mesmo passando por luta, que mesmo passando por dificuldade, não terá medo, não se sentirá desamparada, sabe que ao seu lado está lá o bom pastor, sabe que ao seu lado está lá o bom pastor com a vara, com o cajado para proteger. Então a ovelha do Salmo 23 confia verdadeiramente em Deus, sabe que do lado dela tem um protetor, tem um que guarda, tem um que zela por ela, porque Deus é o bom pastor. A ovelha do Salmo 23 é aquela ovelha que segue o seu pastor e sabe aonde é o aprisco, sabe o caminho correto, sabe como chegar, porque conhece a voz do bom pastor, conhece o pastor. Ou seja, a ovelha do Salmo 23 conhece e sabe que um dia Deus vai levar todas as ovelhas para o verdadeiro aprisco celestial, para a verdadeira morada celestial. A ovelha do Salmo 23 é aquela ovelha que mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, compreende que tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos perguntamos: será se realmente nós somos ovelhas? Será se realmente você é ovelha? E esse é um tempo verdadeiro de você buscar o verdadeiro pastor, de buscar a verdadeira proteção, de buscar o verdadeiro cuidado, né? Você sabe, né, que é um tempo de luta, é um tempo onde nós estamos orando, é um tempo onde nós estamos trabalhando espiritualmente, né? Você pode achar que as igrejas parou, a igreja Nova Aliança não está parada, a igreja Nova Aliança está ativa, ela está trabalhando. Nós estamos aqui na igreja orando, nós estamos em casa orando, nós estamos prestando assistência, né, com aqueles necessitados, entregando cesta básica, ajudando. A igreja não parou, a igreja está ativa, a igreja está trabalhando. Então, porque a igreja está com a porta fechada, não quer dizer que ela parou, que ela ficou inativa, não. A igreja continua ativa. Por quê? Porque a igreja, ela confia no pastor, ela confia no bom pastor. Nós confiamos, eu confio no bom pastor, eu descanso, né, nos pastos verdejantes, eu repouso, eu deito e descanso. Por quê? Porque eu sei que tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que eu preciso está em Jesus Cristo. Mas, irmão, se você tem, e eu creio que esse é o momento, porque é algo que falou no meu coração poderoso nesses dias, quando você tem deitado, né, quando você entra para descansar, né, talvez você tenha feito oração: até quando, Senhor? Até quando tudo isso? Até quando? Irmãos, até quando? Eu não posso determinar um tempo, eu não vou dizer que até amanhã ou até depois, mas vai ser até o dia que Deus determinar. Mas se você está angustiado, se você está desesperado, sabe o que Jesus diz para você nessa noite? Vinde a mim, você que está cansado,
vinde a mim. Se você está preocupado, venha até Jesus. Se você está desesperado, venha até Jesus. Talvez você seja aquela ovelha que está longe, que não tem sido cuidada, que não tem sido, guardada, E eu quero dizer que quando Jesus olhou para a humanidade, quando Jesus olhou para uma população, para uma grande quantidade de pessoas, ele viu duas características de pessoas que não têm um bom pastor, de pessoas que não têm um pastor com ela, que é o Jesus. Ele fala lá em Mateus capítulo 9, verso 36, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ou seja, duas características de ovelhas que não têm pastor: aflitas e desamparadas. Aflita e desamparadas. Então, esse é o momento. Se você está passando por aflição, se você está se sentindo desamparado, esse é o momento de você verdadeiramente fazer uma aliança com Jesus. Esse é o momento verdadeiramente de você buscar Jesus. Para quê? Para que você possa ter o Salmo 23 como o salmo da cabeceira da tua casa, como o salmo da cabeceira do teu sono, onde você possa declarar: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Então, para mim finalizar essa mensagem, eu quero convidar você. Se você não tem sido uma ovelha fiel, se você não tem sido uma ovelha que tem escutado a voz do seu pastor, se você não tem se deleitado verdadeiramente nos pastos verdejantes nesse tempo, se você não aprendeu a descansar em Deus ainda nesse tempo, se você não aprendeu a confiar no bom pastor que é Jesus nesse tempo, eu quero orar por você. Eu quero que essa confiança seja gerada, a confiança que é gerada no meu coração, a certeza que está sendo gerada no meu coração, que Deus está no controle de tudo. Eu quero que essa certeza seja gerada no teu coração. Eu quero que essa confiança seja gerada no teu coração, porque, irmãos, nós precisamos declarar o Salmo 23 com toda a confiança, não somente fazer uma leitura, não somente passar por ele ou deixar a Bíblia aberta em nossa casa, não, mas que esse Salmo de número 23, especificamente o verso 1, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, ele seja um salmo verdadeiro dentro de nós, ele seja um salmo onde verdadeiramente declara o nosso ser e aquilo que nós sentimos por Deus, porque, irmãos, Deus, ele é o nosso pastor e ele é o bom pastor, e de nada nós teremos falta, porque ele é a nossa autoridade, ele é quem nos guia, ele é quem nos alimenta, ele é quem nos protege. E eu quero orar por você. E se você está sentindo falta desse cuidado, dessa proteção, dessa confiança, feche os teus olhos, coloque a mão na altura do teu peito, que eu quero orar por você. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu quero, Senhor Deus, entregar não somente a minha vida, mas a vida de todos aqueles que estão, Senhor Deus, nos assistindo nesse momento, Pai. Que o Senhor possa verdadeiramente guardar e proteger cada um, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, compreender e entender, meu Pai, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem guardado cada um, meu Pai, Senhor, em que nada irá faltar. Por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor e de nada o Senhor irá nos deixar faltar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar em cada lar, que o Senhor possa entrar em cada escritório, em cada casa, que o Senhor possa abençoar poderosamente aquele que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa repreender todo espírito de medo, todo espírito de desconfiança, e que o Senhor possa gerar otimismo, que o Senhor possa gerar fé, que o Senhor possa gerar confiança, meu Pai, dentro de cada coração. Amado Deus, em nome de Jesus eu entrego a minha vida e a vida de cada um que está nos ouvindo nesse momento, e que nós possamos verdadeiramente declarar que o Senhor é o nosso pastor e nada nós sentiremos falta, de nada sentiremos falta. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, que Deus possa te abençoar poderosamente. E eu quero te convidar para domingo, nesse mesmo horário, nos acompanhar às 19 horas. Entre no nosso canal, compartilhe, convide seu irmão, convide seu amigo, Vamos se inscrever no canal, vamos compartilhar essa mensagem, porque eu creio que Deus tem algo poderoso para falar com você. Amém? Irmãos, e se você quer nos abençoar, se você quer ajudar o Ministério Nova Aliança de Augustinópolis, ofertando, dizimando, contribuindo com a obra de Deus, vai estar passando aí a maneira como você deve ofertar, a maneira como você deve dizimar. E se você quer vir aqui na igreja ofertar, dizimar, ajudar a obra de Deus, nós estaremos aqui segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira às 19 horas.
das 19 até as 20 horas. Nós estaremos segunda, terça, quinta e sexta-feira, até normalizar essa situação. Entre em contato, venha aqui na igreja que nós estaremos à sua disposição. Eu quero orar para finalizar. Feche os teus olhos aí onde você está. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse momento, pela tua doce presença, pela tua direção nessa palavra. Eu creio que o Senhor falou poderosamente com cada um, e eu quero te pedir, Pai, que o teu amor, a tua graça, a doce consolação do teu Espírito Santo esteja repousando sobre nós, Pai. Senhor, se tem alguém enfermo, se tem alguém passando por dificuldade nesse momento, meu Pai, Senhor Deus, dificuldade espiritual, dificuldade financeira, meu Pai, de saúde, que o Senhor possa estar tocando agora poderosamente, meu Pai, pois eu creio no teu poder, eu creio, meu Pai, que o Senhor é o Deus de cura, que o Senhor é o Deus de milagre, que o Senhor possa entrar com providência na vida e na casa de cada um. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que você possa ter dias maravilhosos na presença de Deus, sendo a boa ovelha de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Até mais.